O suporte oficial da Microsoft para o Windows 10 acabou no dia 14 de outubro de 2025. E isso tem várias implicações, algumas mais óbvias e outras nem tanto, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Nós somos o canal Tecnologia e Classe. Se vocês curtem nosso trabalho, vocês podem deixar o like, se inscrever. Temos maneira de apoiar ali na inscrição, temos o roteiro no comentário fixado. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre o Windows 10. E o que algumas pessoas podem estar pensando é, e daí? O que acontece, quando o suporte acaba? O suporte, eles são atualizações de segurança para o nosso sistema operacional. Então, oficialmente, a gente não tem mais atualizações de segurança para o Windows 10 vindo da Microsoft. Mas aí vocês podem perguntar de novo, e daí? Quer dizer que a gente pode só atualizar para a próxima versão do Windows que vai ter as atualizações de segurança, que vai ter suporte oficial da Microsoft, certo? O problema é que já tem gente falando há bastante tempo e, sinceramente, eu não tinha trazido esse assunto aqui no canal porque eu não uso o Windows no meu dia a dia e eu não tava com essa coisa assim, como uma prioridade na minha mente, mas é extremamente importante, é que se o seu hardware não tem suporte ao Windows 11, simplesmente você não pode fazer a atualização. Isso criou uma situação em que as exigências de hardware da Microsoft são um pouco demais para diversos hardwares que nós temos rolando por aí, e a opção de várias pessoas que têm o seu PC funcionando hoje com o Windows 10 vai ser ficar com essa versão antiga e não atualizada, ou comprar um PC novo, não usar mais com o Windows esse PC velho que elas têm, para poder continuar fazendo uso do seu computador. Tem uma terceira e quarta opção que vocês vão desbloquear, quando a gente chegar até o final do vídeo aqui, mas primeiro eu quero falar com vocês sobre a situação do Windows mais especificamente. A primeira implicação, que é um pouco mais óbvia, assim, visível pra gente, ela é comentada muito bem nesse artigo da 404 Media que eu trouxe, que se chama, o fim do suporte ao Windows 10 é um desastre do lixo eletrônico. Tirei esse trechinho aqui para vocês entenderem o tamanho da situação. Há 400 milhões de computadores que vão para o lixo. Isso é um desastre, só em termos de volume, disse Nathan Proctor, diretor da Companhia pelo Direito do Reparo do Grupo de Direitos do Consumidor, PIRG, no podcast da 404 Media. E então você tem pessoas que vão ignorar os avisos e usar um computador inseguro. Então, eventualmente, haverá alguns problemas de segurança generalizados com esses computadores mais antigos, sem suporte, que não receberão mais atualizações de segurança. Então é basicamente isso. Quando acaba o suporte para um sistema operacional da Microsoft assim, várias pessoas não vão atualizar ou não vão poder, literalmente, por causa das exigências de hardware, e isso vai criar uma crise de segurança, Vai ter vários computadores que vão estar agora sem receber atualizações de segurança e que vão ficar vulneráveis. Isso é uma coisa que ela meio que já existe, porque tem gente que está ainda no Windows XP, tem gente que está ainda no Windows Vista. E quando vocês perguntam, por que uma pessoa ficaria tanto tempo com o sistema operacional velho, geralmente são negócios, geralmente são órgãos do governo, isso não é uma coisa geralmente assim do usuário médio de computador, embora talvez vocês conheçam, ou vocês mesmos tenham aí, sei lá, um Windows XP, um Windows Vista, o Windows Millennium, eu acho que é um pouco demais. E a primeira coisa, que chama muita atenção nessa situação é esse outro trechinho que eu trouxe do artigo. Eu acho que eles explicaram muito bem e sucintamente. A mudança é um exemplo flagrante de obsolescência planejada, que inevitavelmente resultará na morte prematura de milhões de computadores que, de outra forma, teriam anos de vida útil restantes, e deve afetar até 42% de todos os computadores Windows no mundo todo. Ou seja, a gente tem mais ou menos 42%, quase metade de todos os computadores que têm Windows ou ficando inseguros ou tendo que trocar para o Windows 11, e uma quantidade desses computadores não vai poder ir para o sistema mais moderno, mais atualizado, que é o Windows 11. E quais são essas exigências de hardware que a gente precisa no Windows 11? Uma coisa que se chama TPM 2.0, que é o Trusted Platform Module, o módulo de plataforma de confiança, e novas instruções de segurança nos processadores. Esse é basicamente um circuitinho que tem lá, que ele ajuda a carregar o sistema com algumas opções de criptografia e segurança, que vocês podem lembrar que a gente já falou disso num vídeo bem antigo do canal, que a gente estava falando sobre os sistemas anti-cheat no Windows, e os sistemas anti-cheat, eles precisam também desse circuitinho para funcionar, porque isso garante que o sistema operacional que vai estar subindo, ele não vai ter modificações que poderiam estar injetando, por exemplo, maneiras de trapacear dentro dos jogos. Só que, como eu disse, na realidade, o Windows 11 ele consegue rodar
em hardwares que não tem essas limitações, que falta esse módulo aí de segurança e que também falta, digamos, novas instruções nos processadores para fazer algumas coisas. Existem limitações reais, tá? Que são coisas que o teu computador não vai funcionar no Windows 11, mas elas são um pouco abaixo, né, dessas coisas que a Microsoft está pedindo. Elas são menos extremas, mas pro final a gente vai falar sobre isso e dar alguns links úteis para vocês poderem talvez reaproveitar o seu computador ainda, mesmo com esses hardwares defasados de acordo com a Microsoft. E por que, né, a Microsoft estaria exigindo isso? Assim, qual é a justificativa deles? O TPM 2.0 e o Secure Boot e o BitLocker, eles são medidas de segurança que a Microsoft vem introduzindo no seu sistema operacional, mas também na computação em geral, porque ela é uma coisa que é integrada em hardware, que é integrada nas BIOS do computador. E elas são medidas de segurança que podem ser bastante úteis, mas eu digo, né, e não só eu, vários outros especialistas, principalmente o pessoal que não é tão fã das práticas de negócio da Microsoft, que elas são medidas de segurança à la Microsoft. Esse TPM 2.0, ele é um componente hardware que ele vai guardar chaves de criptografia numa memória separada, e isso é importante para a gente garantir, que nem eu disse, o boot do sistema operacional sem adulterações. É uma coisa muito parecida com como videogames fazem criptografia, chave de criptografia de videogame, carregar apenas software que é assinado pela empresa. Vocês devem ter ouvido coisas assim. Eu sempre recomendo um canal que é do um carequinha que se chama Modern Vintage Gamer, que ele é o gamer de jogos antigos moderno, uma coisa assim, e ele fala muito sobre método de desbloqueio de console, como é feito isso. E vocês podem ver que, sei lá, do PlayStation, dessa época aí de videogame, já se criava soluções que tem a ver com criptografar o processo de boot, com a gente só conseguir fazer isso se o software ele foi aprovado pela empresa, e tem maneiras de tentar burlar isso. Mas tecnicamente, né, que nem eu disse, essa medida de segurança ela é bem importante para a gente manter a integridade do nosso computador, se outra pessoa mexer nele, se tiver acesso ao hardware, ter acesso aos nossos dados. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado quando eu falo aqui, isso aqui é uma bobajada, coisa que a Microsoft inventou. Na realidade, tem muitos bons motivos para a gente ter esse tipo de segurança aqui, mas a gente vai falar um pouco da problemática mais para frente, tá? O Secure Boot, talvez vocês já tenham ouvido falar muito mais, porque isso aqui é uma coisa que já tem há bastante tempo, mas a ideia é que apenas sistemas operacionais que são pré-aprovados e seguros, eles vão poder fazer boot no computador de vocês. Então ele impede a instalação, e isso é uma coisa de segurança que tem dentro da BIOS, né? Ou seja, está dentro lá do software que roda na sua placa-mãe logo quando começa o computador, quando ele está fazendo o processo de se inicializar. E isso gera uma situação onde, se a gente criar um sistema operacional do nada que poderia ser inseguro, que poderia estar fazendo, né, coisas ruins para o computador, mesmo que a gente tenha acesso físico ao computador, espete um pendrive ali e tente instalar esse sistema operacional para potencialmente roubar os dados ou potencialmente, né, tomar conta daquele hardware, isso não ia funcionar porque o Secure Boot só roda coisas que foram assinadas, né, por... Só que daí o que é engraçado, pela Microsoft. Vocês devem ter tido esse problema se vocês instalam Linux ou outra coisa, vocês devem ter visto que ele não deixava vocês instalarem distribuições Linux aleatórias se vocês estivessem com o Secure Boot ligado, tanto que eu sempre desligo o Secure Boot em todos os meus computadores por causa disso, mas daí algumas distribuições, como por exemplo o Ubuntu, que são as maiores, que são distribuídas por empresas, elas passam por um processo de certificação, aprovam também seus sistemas operacionais para eles poderem dar boot. O problema disso, vocês podem estar entendendo, é que a gente tem que ter alguém que centraliza e diz: esses sistemas operacionais, eles podem ser bootados, eles estão pré-aprovados aqui para entrar no computador, e daí a gente tem o problema de quem decide isso, né, de talvez consolidar a indústria de sistema operacional em algumas empresas, e que também, até um tempo atrás, era muito fácil desligar o Secure Boot, mesmo que isso gerasse alguns problemas, a gente tivesse problemas com isso, tá? Quem já instalou Linux, essas coisas, sabe como é que é. Então, como medida de segurança, ele é útil, interessante, teoricamente, mas também ele adiciona alguns segundos da pessoa entrar na BIOS e desligar o Secure Boot para poder instalar um sistema, entre aspas, inseguro. O BitLocker é uma encriptação dos seus discos no Windows para que, quando o computador esteja desligado e você não logou dentro do seu Windows, os seus dados não possam ser vistos por outra pessoa, supostamente. Só que essa encriptação de disco, né, criptografia do disco, ela está ligada à integridade do hardware. Ou seja, se o chip TPM ele não deixar o seu computador ligar porque a integridade foi comprometida, o sistema operacional que está subindo, ele não tem adulterações, ou se o Secure Boot não deixar a gente iniciar o Windows porque houve uma mudança e foi tentado instalar um sistema inseguro, a gente também não consegue acessar os dados no disco. De novo, em teoria, isso seria uma coisa muito boa de segurança e ia pedir acessos indevidos no computador,
e a autenticação, entre aspas, né, obrigatória por meio de uma conta Microsoft Online, tanto para entrar no Windows, quanto para guardar as nossas chaves de encriptação e a identificação do hardware que está instalado no Windows. Obrigatória, entre aspas, porque tem maneiras da gente burlar isso por enquanto, mas a Microsoft não quer que a gente use mais o Windows como um usuário deslogado, tudo está se movendo para a gente ter sempre uma conta. E daí eu tava fazendo aqui quase um advogado do diabo, que assim, é muito interessante a gente ter coisas que aumentam a segurança. A segurança de computadores é uma coisa que a gente tá sempre falando que é muito ruim, a segurança dos usuários, né, tanto corporativos, de instituições, quanto o pessoal de casa, ter padrões de segurança que não vão deixar o teu computador ele ser invadido tão facilmente, teus dados serem roubados tão facilmente. Porém, quando a Microsoft faz isso, a gente desconfia, né, que eles estão fazendo isso para dificultar mais ainda a vida de quem está tentando usar sistemas fora do ecossistema do Windows. Geralmente quem vai estar instalando esse tipo de coisa é os cabeludo barbudo aqui no pescoço que instalam Linux, tipo eu, e a gente sabe que dá muito problema com isso. Eu trouxe aqui um artigo do Tom's Hardware de o relato de um usuário que, assim, a princípio, eu sei que vai ter gente que vai dizer, mas ele foi meio burro, ele clicou nas opções erradas, mas é uma pessoa que disse que usou a encriptação de disco, não sabia que tinha que fazer o backup das chaves, não achou esse backup das chaves e acabou descobrindo que os seus dados, um monte de teras de dados tinham sido encriptados. Quando ele reiniciou a instalação do Windows e não sabia disso, ele não tinha mais acesso aos seus dados, e esse relato ele é bastante comum. Eu tô vendo outras pessoas fazendo isso, e o problema é que essa integridade de hardware que eu falei ali, que pode fazer o Windows bloquear, né, o teu HD e dizer assim, agora não é um acesso seguro aos seus dados, ele pode acontecer se vocês forem lá instalar Linux e desligarem o Secure Boot, tá? Não sei se alguém aqui já passou por essa situação, eu não, porque eu não tentei instalar nenhum Linux num hardware bem novinho que tem o Windows 11, mas aparentemente se você desliga a segurança, né, não tem mais Secure Boot para tentar colocar um Linux no computador, ele vai imediatamente dizer assim, agora você precisa ligar o Secure Boot de novo para acessar os dados que estão dentro do Windows, porque esse computador não é mais seguro. Então isso aqui é uma coisa que tá sendo um pouco complicada, né? Tá sendo um pouco complicada a implementação disso. Só que algo que é interessante, tá? É que nem a gente falou, a Microsoft se preocupa tanto com a segurança que eles estão, né, colocando essas especificações de hardware bastante altas de segurança, desse módulo de segurança para que ele tenha no computador para que a gente vá para o Windows 11. Mas ao mesmo tempo isso cria uma situação em que as pessoas ou elas conseguem um hardware novo ou elas ficam com um computador antigo e desatualizado. E isso também vai gerar de uma hora para outra uma situação em que setores de TI, organizações governamentais, demais grupos e tal, que tem políticas de segurança sobre não usar softwares que precisam de atualização, né? Não usar softwares desatualizados, eles vão ser obrigados a atualizar para o Windows 11 e se eles não puderem atualizar com esse hardware, eles vão ter que jogar esse hardware fora e conseguir um outro hardware melhor, né? Ou a terceira ou quarta opção que eu vou falar para vocês no futuro, né? Outras opções que existem. Suporte estendido e pago da Microsoft, que é $61 por dispositivo, pelo link que eu deixei ali embaixo no roteiro para vocês darem uma olhada, que é o link da Microsoft falando sobre isso. E na União Europeia, grupos pró-consumidor fizeram, né, pressão para que a Microsoft dê de graça por 1 ano o suporte para o Windows 10. Né? Então, a princípio, o Windows 10 ele tem 1 ano a mais de vida na União Europeia. Tem aparentemente uma versão Internet das Coisas, IoT, do Windows, que é uma versão com um pouco menos de coisas, que também permite vocês instalarem em hardwares mais antigos, e ela tem suporte até 2032, então vocês podem ir lá no site da Microsoft e instalar esse. Eu não lembro se tu tem que comprar separado e tal. E tem métodos paralelos de instalação que daí não vão ter garantia de suporte, ou seja, tem métodos que realmente deixam vocês instalarem no hardware de vocês, se ele suportar o Windows 11. Ele não precisa ter um módulo TPM, não precisa ter algumas instruções de segurança mais avançadas. Eu vou deixar os links para vocês ali no final do roteiro e vocês podem ver, né? De novo, no comentário fixado vai ter o roteiro, daí vocês podem ler tudo isso que eu coloquei, clicar nos links e achar essas referências. E assim, se a questão da segurança ela não é totalmente verdade da parte da Microsoft, não é totalmente, né, do altruísmo e da bondade do coração deles que eles estão fazendo isso para que todo mundo seja mais seguro, a culpa é de quem, né? Vocês vão dizer, ele vai dizer que a culpa é do capitalismo, né? A Microsoft quer ganhar mais dinheiro. Sim, né? A culpa é da Microsoft querendo ganhar mais dinheiro. Eu acho que dá para entender um pouco como isso vai aumentar a dominância deles no mercado. Porém, dessa vez, a Microsoft ela tá servindo o outro senhor dela, né? O senhor inteligência artificial, a senhora inteligência artificial. Por quê? Porque o Windows 11
E os Copilot PCs, que são os PCs já prontos para IA, que tem algumas coisas extras e mais ferramentas, mais hardware para fazer processamento de IA, eles hoje são a menina dos olhos, né, da Microsoft, que nem a maioria de todas as outras empresas que estão fazendo produtos digitais hoje tem focado em IA. E essas mudanças, elas podem empurrar, né? Com certeza elas vão empurrar mais clientes para hardwares mais novos, para versões mais novas do Windows e também para criar contas no Microsoft Online, que agora está integrado com várias outras ferramentas de IA, principalmente o Copilot em tudo que eles estão colocando. Então, uma coisa que é bastante óbvia é que toda vez que uma empresa colocam uma atualização que é obrigatória tão assustadora, porque realmente eles vão jogar, né, 42% dos usuários se eles não atualizarem no mundo sem atualizações de segurança. Isso vai fazer a demanda por esses produtos de IA da Microsoft crescer, isso vai ajudar eles a venderem nos relatórios que o uso de IA está aumentando muito. Foi a mesma coisa que eles fizeram quando eles mudaram o plano do Microsoft 360 para ficar mais caro e incluir as coisas de Copilot, e eles meio que fizeram a venda casada do Copilot junto, embora tivesse uma opção lá que tu podia, eu quero o preço velho e não quero que inclua nenhuma ferramenta de IA. Muito parecido com o que eles fizeram também com o Game Pass agora, inclusive nós já falamos aqui na live, né, fazendo o react ao TVPH, eu vi que ele e várias pessoas fizeram a reclamação do Procon que seria a venda casada, eles colocarem jogos da Ubisoft, o Fortnite, junto com o Game Pass e aumentar o preço do Game Pass, e a resposta da Microsoft foi totalmente inútil, né, e enganadora, que assim, é como se fosse uma academia, a gente melhorou a academia e deixou mais caro. É isso que eles estão fazendo com a IA. A mesma coisa que eles estão fazendo com o Xbox é o que eles têm feito com a IA no Windows, é colocando mais coisas de IA e meio que forçando essa atualização para todo mundo sob a justificativa de que, não, mas tem várias coisas melhores, tá muito melhor, por favor nos paguem mais, por favor usem mais ferramentas de IA, e isso tem um benefício muito grande para valorização, né, ou percepção de valorização dessas ferramentas de IA que eles estão criando. Ok, e daí, assim, você não tem um hardware compatível ou você está dizendo assim, não quero mais prestigiar Microsoft com o meu dinheiro, entre aspas, né, pessoal? No Brasil, a gente sabe que a maioria das pessoas ou pirateia ou usa as versões já gratuitas do Windows, porque a Microsoft sabe que é melhor ter mais gente dentro das plataformas deles do que deixar as pessoas irem para outras plataformas. Ok, você não quer sair do Windows, você quer fazer alguma coisa dentro do Windows ainda. Eu gosto de estar aqui na Microsoft, né? Mas eu não tenho como atualizar o meu PC para Windows 11. Na real, existem duas ferramentas. Uma que se chama Rufus, que é uma ferramenta que você pode usar um drive USB com uma ISO de Windows, né? Você vai criar um drive de USB bootável. Quem já instalou Linux é muito parecido com como o Linux fazia há muito tempo atrás. E nesse Rufus ele tem alguns patches, né? Você escolhe algumas opções para que ele retire a necessidade do hardware mais novo, ele vai tirar essas verificações do instalador do Windows e ele também vai tirar a necessidade de tu logar com uma conta online da Microsoft. A princípio isso não vai funcionar para sempre, porque a Microsoft não quer que isso aconteça e provavelmente, se eles não impedirem isso, eles vão retirar suporte e atualizações do Windows 11 também para quem usou esses métodos, mas a princípio hoje tu pode instalar a última atualização do mês de outubro desse jeito e ter o Windows 11 com tudo e sem essas exigências de hardware. E tem também uma ferramenta que se chama FlyOOB, que antes era Fly by 11, que é uma ferramenta que permite tu fazer a instalação da atualização do Windows 11 a partir do Windows 10, ignorando essas exigências de hardware. Ele, inclusive, é muito legal porque ele mostra as exigências reais de hardware. Ele diz, o seu processador suporta todas essas coisas aqui que o Windows 11 precisa e deixa você instalar, e daí ele vai dizer também se não, o seu computador é velho demais, ele não pode mesmo, não vai funcionar instalar o Windows 11. Só que assim, se vocês tinham qualquer inclinação a migrar para um sistema GNU Linux ou qualquer sistema aberto que seja, agora é a hora de vocês pularem, eu diria. Porque essa situação tá ficando um pouco ridícula. E é por isso, né, que eu botei aqui, acabou pra você o Windows 10, acabou pra você o Windows, por isso que a thumbnail é assim, né, o Windows morreu, porque tem várias pessoas que estão dizendo, eu já não tava, né, muito afim do Windows, eu já não gostava mais tanto de você, Windows, e isso aqui, o fato de que vocês não estão nem aí, que vai ter um descarte de lixo eletrônico gigante, que vocês vão criar potencialmente diversos problemas de segurança, embora vocês estejam dizendo que isso é uma coisa feita pela segurança, e que vocês estão fazendo isso provavelmente para subir o valor de ações de vocês e para valorizar mais ainda o mercado inflado de IA. Agora é a hora de ir pro Linux, você tá pensando, né? E daí, assim, fica aqui a promessa, deixa um like, deixa um comentário, que eu quero fazer um vídeo introdutório explicando um pouco a história do GNU Linux, explicando as diferenças e como vocês podem começar. Não é esse vídeo aqui de hoje, né? Aqui é só para falar mal do Windows, mas dicas muito cursórias para vocês.
Eu estou usando, né, o Zorin OS, que é um Linux baseado no Ubuntu, que é a distribuição GNU Linux, que hoje eu diria que é a mais famosa. Por muito tempo usei o Linux Mint, que também é baseado no Ubuntu ou baseado no Debian. Eu diria que vocês podem procurar alguns desses mais modernos, como por exemplo, como eu disse, o Zorin, o Linux Mint ou até o Ubuntu. Procurarem tutoriais, reviews, o canal do GeoLinux é um canal muito bom, que está sempre falando sobre esse tipo de coisa. Experimentem instalar isso provavelmente num computador que não tem os dados de vocês para não rolar nenhum erro, de vocês desinstalarem sem querer. Façam backup dos seus dados e vão aprendendo a usar, porque agora é a hora da gente tentar sair desse ecossistema. Eu digo a gente, né? Estou falando de vocês. Eu estou usando há quase 20 anos Linux nos meus computadores, tá ligado? Estou gravando e fazendo a transmissão de tudo aqui para vocês no Linux. Dá para fazer tudo isso. Principalmente jogos, é uma coisa que hoje já é muito bom, graças à Valve e o trabalho que eles fizeram no SteamOS ou Proton, que é a ferramenta de compatibilidade para jogos. A maioria das ferramentas hoje, ela está online ou está no formato de aplicações web, então é mais fácil da gente ter esse tipo de suporte. Então agora é hora para migrar, tá, pessoal? Deixa um comentário aí, a gente pode falar mais sobre esse tipo de coisa no futuro. Quero muito fazer um vídeo que seja mais introdutório. E daí, quando eu li essa notícia aqui, eu botei uma seção, né? Pressão fez a Microsoft voltar atrás parcialmente. Quando eu li essa notícia, eu botei aqui e o título é assim: a Microsoft retirou mais algumas exigências do seu o Windows 11, mas quando eu li, são coisas bem pequenas, tá? Tá tendo vários problemas de compatibilidade e outras coisas que estão acontecendo com softwares novos no Windows 11 e com alguns tipos de hardware, e eles meio que tiraram algumas dessas exigências oficialmente, mas é muito pouco, tá? Quando eu li essa notícia, eu achei que era muito mais. A Microsoft ainda está exigindo várias coisas. O que existem hoje são workarounds, né? São medidas que a gente pode passar e não ter que fazer isso, porém a Microsoft quer muito que vocês usem esse hardware mais novo, quer muito que todo mundo migre para as novas versões. Então esse é o estado do que a gente tem hoje. Ou vai ao racha, ou usa o Windows 11, ou fica sem suporte, né? Ou, que nem eu disse, a terceira opção, usar ferramentas para modificar o Windows e ter uma versão não oficial que vai estar ali por baixo da lei, e talvez a Microsoft possa tentar cortar isso no futuro. Ou vamos para outro sistema operacional, tá ligado, pessoal? Vamos para Linux, dá para jogar joguinho, dá para fazer todas as coisas. Essa é o meu convite para vocês. Aí eu deixei aqui embaixo referências à própria Microsoft falando sobre isso. O Rufus, que eu falei que ajuda vocês a fazerem o drive bootável que pode permitir a instalação em hardwares mais antigos. FlyOOB, esse vídeo que eu achei muito bom, que é do Rob Braxman Tech. Volta e meia aparece um vídeo dele, né? E ele é um cara que geralmente está falando sobre segurança, criticando a Microsoft, falando bem de Linux, e ele fez uma análise parecida com essa que eu fiz, mas entrando em detalhes mais técnicos e reclamando porque ele tá meio irritadinho, né? Com a situação do Windows 11, eu gostei desse vídeo, eu vou recomendar para vocês se vocês entendem inglês, né? Mas isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero, né, que também estejam preocupados que nem eu com esse grande desastre, tanto para a segurança quanto para a geração de lixo eletrônico, né, que a Microsoft está criando, e estejam convencidos, talvez, a migrar para o Linux. Venham para o mundo do Pinguim. Eu apoio vocês, tá, pessoal? Nós nos vemos na próxima. Falou!